No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise estrutural com um caso envolvendo não linearidade geométrica. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise estrutural linear e depois a gente vai fazer uma análise estrutural não linear envolvendo um caso de não linearidade geométrica. E no final a gente vai estar comparando esses resultados justamente para a gente aplicar o que a gente viu nos vídeos passados dessa playlist do efeito da não linearidade geométrica, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus, sou engenheiro mecânico aqui da WeSimulation e também um dos fundadores da empresa. E vou estar, claro, junto com vocês aí nesse vídeo. Então vamos para a aula. Então eu gostaria de revisar aqui alguns conceitos antes de a gente apresentar o caso da análise que a gente vai fazer hoje. E um desses conceitos é o efeito de stress shifting, que é uma dos efeitos de não linearidade geométrica que a gente conversou aí no vídeo passado dessa playlist. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendaria você voltar para o começo dessa playlist, assistir os dois vídeos antes desse vídeo aqui, para você entender melhor o que é a não linearidade, o que é uma não linearidade geométrica. Aqui é uma breve revisão, tá? Então aí, o efeito de enrijecimento por tensão, basicamente, ele é o aumento da rigidez transversal, né, de uma estrutura, conforme o aumento das tensões no plano da estrutura. Né? Então esse fenômeno ele é mais evidente em estruturas finas, onde a rigidez transversal é muito pequena em comparação com a rigidez axial. Né? Então, basicamente, esse é um fenômeno de aumento de rigidez, né? Ou seja, você tem mudança de rigidez na estrutura, que é uma não linearidade, né? Causada aí pelo aumento das tensões no plano da estrutura. Né? Então, aqui a gente vai falar sobre esse exemplo da membrana de um tambor. Então, na verdade, a gente tem essa membrana, que está fixada aqui no perímetro desse tambor. Né? Conforme a gente vai aplicando um carregamento, uma determinada força nessa membrana, na vertical, ela vai se deformando, ela vai se deslocando. Né? Com os deslocamentos, acaba que essa rigidez da membrana ela vai aumentando, então ela vai ficando mais rígida conforme ela vai se deslocando. Isso é causado pelo começo, né, pelo aumento das tensões, né, pelo surgimento de tensões aqui no plano dessa membrana. Né? E aí essa membrana vai tendo uma maior rigidez, né? E aí ocorre o efeito de stress stiffening, que é o aumento da rigidez. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem um comportamento da não linearidade geométrica. Né? Você tem um aumento da rigidez. E se a gente for analisar um gráfico aqui de forças, né? Uma força, uma determinada pressão, né? Que a gente vai considerar como se fosse uma força aplicada na vertical, né? Pelos deslocamentos verticais na membrana. Né? Se a gente, por exemplo, dobrar essa força, a gente não vai ter necessariamente uma dobra. A gente não vai ter, na verdade, né, uma dobra dos deslocamentos, porque a gente não tem um comportamento linear. O comportamento linear seria uma reta. Agora a gente tem aqui uma curva, né? E aí a nossa membrana ela vai ter ficado mais rígida, legal? Então esse aqui basicamente é uma revisão aí do que a gente viu e conversou no vídeo passado, tá? E aí a gente vai então para o nosso caso, da nossa análise que a gente vai fazer. Né? Então, considere uma chapa de espessura 5 milímetros, né, mostrada abaixo, submetida a uma pressão de 0,06 megapascal e engastada nas bordas. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter aqui uma chapa com espessura de 5 milímetros, espessura constante. A gente vai fixar ela, a gente vai considerar que toda essa borda aqui está engastada. E a gente vai aplicar uma pressão distribuída aqui uniformemente, né, de 0,60 megapascal, né, e a gente vai realizar duas análises estruturais estáticas para calcular os máximos deslocamentos na chapa. Então a gente vai calcular os máximos deslocamentos no eixo aqui da vertical. Né. Na primeira análise a gente vai considerar uma análise linear, né, que a gente já viu aí nos vídeos passados dessa playlist, que é uma análise linear, a relação entre os carregamentos e resposta do sistema se comporta de forma linear. Né? Então a rigidez do sistema ela não muda conforme a análise.
E depois a gente vai incluir os efeitos da não linearidade geométrica, tá? E aí a gente vai ver as diferenças nos resultados e o porquê é tão importante aí a gente saber quando a gente utiliza aí a não linearidade geométrica, porque dependendo da situação que você está trabalhando, do caso, você tem uma diferença nas respostas, tá? Então aqui a gente vai trabalhar aqui com uma chapa, né, de raio de 1000 milímetros, espessura de 5 milímetros, né? Essas aqui são as propriedades da geometria, né? O módulo de elasticidade a gente vai considerar o aço estrutural, o módulo de elasticidade vai ser de 200 gigapascal e o coeficiente de Poisson vai ser 0,3. Né? Então a gente vai considerar que as propriedades elásticas do material, né? A gente vai estar trabalhando aí com material no regime elástico linear, tá? E a gente vai incluir apenas na análise estrutural não linear apenas o efeito da não linearidade geométrica e ver os resultados, legal? Então a gente vai começar aqui nesse canal trabalhar com o software FEMAP da Siemens, né, que é um software de referência em análises estruturais no mundo inteiro, tá? E eu vou estar deixando o link para você baixar a versão estudantil, tá? Que é para fins apenas de aprendizado, né? Então você estou deixando o link aqui embaixo, você baixa e você vai poder acompanhar e também fazer essa análise junto comigo, legal? Então vamos aí para o software. Então eu estou aqui com o FEMAP aberto, né? Você pode já baixar aí no link que eu falei e acompanhar com a gente, fazer aqui passo a passo, tá? Lembrando que aqui o foco do nosso vídeo é justamente comparar análise linear com a não linear, então vai ter um monte de opções aqui que eu não vou conseguir apenas em um vídeo explicar em mais detalhes, tá? Mas aí ao longo dos vídeos aqui do canal, né, você vai estar aprendendo aí bastante coisa, tá? E aí eu já faço um convite para você estar participando do nosso grupo Telegram. Lá você vai estar recebendo aí os vídeos, arquivos dos vídeos, né, o modelo, e além disso a gente vai poder estar aí trocando aí informações, né, com outros membros do grupo. Legal? Se você quiser receber semanalmente no seu e-mail, você tem outro link aí também aqui na descrição do seu vídeo que você cadastra seu e-mail e a gente vai estar mandando semanalmente conteúdos para você ir aprimorando o seu conhecimento aí em simulação computacional e análises estruturais, tá? Então vamos começar aqui. O primeiro passo é a gente fazer o desenho, tá? Então aqui no FEMAP tem a opção, você pode tanto fazer no software CAD quanto aqui dentro do software. A gente vai então vir aqui em Geometry, né? A gente vai vir aqui em Curve Circle, aqui na opção Radials, tá? A gente vai colocar a localização XYZ do ponto do centro desse círculo. Aqui eu vou colocar em 0, 0, 0, ok. E aqui eu vou colocar basicamente um outro ponto, tá? Eu vou selecionar aqui em X e eu vou colocar aqui o valor do raio da nossa circunferência, tá? Eu vou colocar 1000, a gente vai trabalhar aí com milímetros, tá? Vou colocar 1000. Aqui eu posso fechar. E aqui a gente tem o nosso círculo desenhado, tá? Então a gente tem que agora transformar em superfície. E aí a gente pode clicar aqui com o botão esquerdo em Geometry. A gente pode vir aqui em Boundary Surface, clica com o botão esquerdo. Aqui em Form Curves. A gente vai passar com o mouse com o botão esquerdo, clicar aqui, né? Você vai ver que vai ter aparecido esse mais um. A gente clica em OK. Agora a gente fecha esse comando. A gente volta em Geometry, vem aqui em Surface, né? A gente quer criar uma Surface. A gente vem aqui em Convert, né? E aí eu vou selecionar, né, aqui a superfície, tá? Dou um OK. Yes. E aí, posso fechar aqui.
e aí ele vai ter formado uma superfície, tá? Que é basicamente a geometria da minha chapa. A gente não vai estar desenhando a espessura, né? A gente vai dar essa propriedade da espessura já já, porque a gente vai estar trabalhando aí na discretização do domínio do problema com elementos de casca, tá? Se a gente vir aqui, né, claro que a gente pode fazer sempre esses comandos aqui também na opção aqui na esquerda. Né? Se a gente vir aqui em Geometry, clicar aqui mais, a gente vai ver que tem já uma superfície criada, tá? Então a gente pode vir aqui em Model, né? E aí a gente pode adicionar um material, né? A gente está trabalhando com aço estrutural, como a gente está trabalhando no regime elástico, né, linear, a gente precisa apenas de duas propriedades, o modo de elasticidade do material e o coeficiente de Poisson. Tá? Então aqui em Material, a gente vai carregar o material, clica em Load com o botão esquerdo, aqui a gente tem uma livraria, uma biblioteca, tá? A gente vai selecionar essa terceira biblioteca aqui, porque ela vai estar trabalhando com as unidades aí em megapascal, tá? Então é só selecionar aqui. Vai aparecer diversos materiais aqui, tá? Eu vou pegar um aço, a gente pode vir aqui, na verdade, eu vou pegar aqui o 1020, esse Hot Roller, clicar aqui em Load, então tá aqui o nosso material, tá? Aqui em General, aqui a gente tem a propriedade do modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, tá? Eu vou colocar certinho o que tinha no enunciado, tá? Então, na verdade, é 200 gigapascal, só que aqui a gente está trabalhando em megapascal, então vai ficar 200 mil megapascal. E o coeficiente de Poisson eu vou trocar aqui de 0,29 para 0,3, que é as propriedades do nosso ácido estrutural que a gente está trabalhando. Tá? A diferença aí, se eu tivesse deixado nessas outras, com essas outras propriedades, já desse material aqui que a gente importou, seriam muito pequenas, tá? Tô fazendo isso aqui mais porque estava no nosso exercício aí que a gente fez, tá? Então clica aqui em OK, né? Pode fechar. A gente vai ver então, né, que se a gente clicar aqui em Model, tá? Então a gente tem aqui Model aqui em cima, Model aqui do lado, tá? E aí a gente pode trabalhar aí com essas duas opções. A gente vai ver então que já foi puxado esse material. Se a gente quisesse conferir, a gente podia clicar com o botão esquerdo, clicar em Edit. Tá aqui as nossas propriedades que a gente colocou, tá? Então agora a gente vai ter que, como a gente está trabalhando com elemento de casca, a gente vai ter que definir algumas propriedades, né, desse domínio desse nosso problema. Uma delas é a espessura da chapa, tá? Então a gente pode vir aqui em Model, né? A gente pode clicar aqui com o botão esquerdo em Property. Aí a gente vai colocar aqui o nosso material, né? Que a gente está trabalhando, que é esse aqui, tá? E aqui a gente tem os valores das propriedades, a gente tem aqui uma espessura, né? Então a gente vai trabalhar aqui com uma espessura da chapa de 5 milímetros, certo? Claro que tem várias opções aqui que eu não vou estar explicando, tá? Por enquanto, são apenas essas propriedades que a gente vai trabalhar. A gente clica aqui em OK, a gente pode fechar. A gente vê que apareceu aqui em Property, aqui, ó. Se a gente quisesse editar, a gente podia bater com o botão direito, Edit, tá? Então, voltando aqui para o Model, definimos o material, a propriedade, tá? A gente pode gerar nossa malha. Então, a gente pode clicar aqui em Mesh. A gente pode vir aqui em Mesh Surface. Eu vou colocar aqui inicialmente um tamanho de 25 milímetros. Vamos ver como é que vai ficar. O tamanho dos nossos elementos.
A gente clica aqui, ó, em Select, seleciona aqui. Vou colocar um pouco maior, vou colocar 50, vamos ver como é que vai ficar. Vou deixar 50 aqui, né? A nossa aula de hoje a gente não vai estar aí fazendo nenhum estudo mais detalhado aí sobre os elementos, tá? Sobre a geração de malha. Então a gente já gerou a nossa malha, que a gente vai trabalhar aqui, de 50 milímetros, né? A gente pode voltar aqui em Model Information para pegar as nossas informações, tá? Agora a gente vai restringir o nosso modelo, né? Colocar fixação ou vinculação. A gente sabe aí que do enunciado as bordas estão aí com os graus de liberdade todos fixos, está engastado. A gente pode vir aqui em Model, pode vir aqui em Constraint, né? On Curve. Aí a gente pode botar o nome da nossa vinculação, tá? Eu vou colocar aqui suporte 1. Na verdade, vai ser só esse que a gente vai utilizar. A gente vai agora selecionar aqui essas duas bordas, né? Essas duas regiões aqui. Já foram identificadas aqui. A gente pode clicar em OK. A gente pode... Agora a gente tem que definir, na verdade, os graus de liberdade, que vão ser... vão deixar livres ou fixados em cada nó dos elementos, né, os graus de liberdade. A gente sabe que um elemento de casca tem 6 graus de liberdade, 3 de translação e 3 de rotação. Tá? Aqui a gente vai deixar o tipo como fixo. Então, na verdade, todos os graus de liberdade eles vão estar fixos, né, como se tivesse essa chapa estivesse toda engastada, como se estivesse toda soldada, por exemplo, né, em outra região. Tá? Então a gente vai colocar OK. Né? A gente pode fechar. A gente já vê que a gente tem todos os identificativos aqui que está tudo fixo. Né? A gente pode ativar e desativar se a gente quisesse, ó, a visualização aqui em cima. Tá? E agora a gente precisa aplicar os nossos carregamentos. Tá? Então a gente pode vir aqui, né, ou em Loads, né, ou então aqui em Model Loads. Eu vou, como é uma carga, uma pressão, né, eu vou clicar aqui sobre On Surface. Posso colocar aqui pressão, né, o nome. OK. E aí eu posso selecionar aqui a nossa face, está aqui a seleção, OK. Aqui a gente vai selecionar o tipo de carregamento, que é uma pressão, tá? E aqui eu vou colocar o valor, né, de 0,06 né, megapascal. Clico em OK, tá? Então, nós finalizamos toda a etapa de pré-processamento dessa análise. Agora a gente vai para a etapa de solução ou processamento. Tá? Então, basicamente, a gente tem essa opção de análise aqui. Né? A gente pode bater com o botão direito, né? Ir aqui em Manage. A gente pode vir aqui em Model, clicar aqui em Análise. Né? A gente vai criar uma nova análise. Tá? Mas, na verdade, antes disso, só vou pedir para vocês fecharem aqui. A gente vai alterar uma configuração aqui em malha, a gente vem em Mesh. Em Mesh Surface, eu acabei esquecendo aqui de colocar em Property, selecionar a propriedade que a gente tinha criado, aqui, certo? Depois disso a gente vai clicar em Select, clica aqui de novo, tá? Ok, agora a gente vai então para a parte de análise, a gente volta aqui em Model Information, tá? A gente clica aqui em Model, Análise, a gente vai criar uma análise, New. Essa aqui vai ser uma análise do tipo linear. Primeiro a gente vai fazer a linear, depois a gente vai fazer a não linear e depois a gente compara os resultados. Então primeiro a gente vai fazer linear, então eu vou colocar aqui no título análise linear. No tipo de análise a gente vê aqui que tem várias opções, tá? Tem diversos tipos de análise, a gente vai fazer uma análise estática linear, então aqui é a opção 1. A gente pode clicar aqui em OK.
E aí a gente tem aqui a nossa análise, tá? Antes de a gente clicar para começar a etapa de solução, se você quisesse editar alguma configuração dessa análise, era só você clicar na sua análise, clique em Edit. Aqui no botão Next, a gente ia aparecendo várias opções, tá? Conforme você vai clicando em Next. Uma opção interessante é esse Large Displacement, que é basicamente aí para você levar em consideração o efeito da não linearidade geométrica, está desativado justamente porque a gente escolheu a opção 1, né? A opção 1, que é justamente uma análise estática linear, então o próprio software ele já ajusta essas opções, tá? Então aqui em Next a gente iria ver várias opções que a gente não vai estar conversando no vídeo de hoje, tá? Até aparecer a última, clicar em OK. Tá? Então a gente vai realizar a nossa solução, então clique em análise, o software começou a etapa de solução, tá? Você vê aqui que está verde e acabou de completar aqui, né? Tá aqui os resultados. A gente vai então ir para a etapa de pós-processamento, a gente vai analisar os resultados e aqui mais precisamente a gente vai focar aqui nos resultados de deslocamentos, né, na direção Z, que é justamente eu quero comparar esses resultados aqui com vocês na aula de hoje, tá? Então a gente pode vir aqui em post-processing, né, pós-processamento, tá? A gente tem aqui algumas opções, tá? A gente pode ver aqui, ó, a opção deformada, se a gente clicar aqui, tá? Deform. Então, na verdade, a gente tem aqui os resultados. Então, se a gente selecionar aqui em resultados, tá? Aqui vai ser a nossa análise. Por enquanto, a gente está trabalhando só com uma análise, então só vai ter uma opção aqui, que é a análise que a gente acabou de criar, linear. Aqui você tem aqui os resultados, né? A gente poderia, por exemplo, pegar deslocamento translacional total ou deslocamento em uma única direção. Aqui, como é a direção Z, essa opção é o T3 Translation, tá? Então ela já está aqui ativada, certo? E vejam que aqui tem várias opções, tá? A gente pode, por exemplo, desativar a malha, né? Desativar aqui os nós. A gente pode, se quiser, desativar aqui os carregamentos. E a gente fica só com aqui o nosso plot aqui dos deslocamentos em Z, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, que os resultados aqui são de translação em Z, que é o T3, né? E a gente tem aqui que os resultados vão de 0 até menos 410 milímetros, né? E, consequentemente, a gente sabe aí que os maiores deslocamentos vai ser aqui no meio, tá? Onde não está nada fixo. E aqui nas bordas, como a gente colocou um fixed support, como se a gente colocou, a gente fixou em todos os nós aqui da borda, a gente fixou todos os graus de liberdade, tá? Então, por isso que em vermelho fica aqui 0 milímetros, porque todos os nós aqui nessa borda aqui se deslocaram 0 milímetros em Z, tá? Então, agora que a gente viu os resultados para nossa análise linear, eu gostaria de fazer uma segunda análise com vocês, que é uma análise não linear, tá? Então, a gente pode voltar aqui para Model Information, a gente viu que aqui em análise tem essa análise linear. A gente pode criar uma segunda análise. Então a gente pode ou aqui bater com o botão direito e Manage, ou a gente pode vir aqui em cima, Model, Análise. Está aqui a análise que a gente criou, análise linear. A gente vai criar uma nova análise. E agora vai ser uma análise não linear. Então agora a gente vai mudar o tipo de análise agora para a opção 10, que é basicamente uma análise estática não linear. Tá?
Então a gente está aqui, antes de clicar em OK, a gente vai passar em Next aqui para alterar aqui algumas opções dessa análise. Next. A gente vê aqui que o Large Displacement, por padrão, o próprio software já ativa. Next. E aí a gente vai mudar aqui algumas configurações aí dos time steps, tá? Que é basicamente dividir o nosso carregamento de 0,06 megapascal aí em incrementos de carga. Essa é uma característica que normalmente a gente faz aí em análises não lineares, tá? Não vou estar entrando em grandes detalhes aqui na aula de hoje. O nosso objetivo é basicamente comparar os resultados, tá? Então aqui eu vou colocar 20, né? E aqui nas máximas interações eu vou colocar 5. Tá? A gente vai clicar em Next. Aqui, por exemplo, tem uma opção de condições de contorno, né? Então a gente tem aqui o nosso suporte que a gente criou, a nossa pressão. Né? Clicando aqui em Next, a gente clica aqui em OK. A gente tem então nossa análise não linear. Tá? Então a gente vai ter que analisar, certo? Clica aqui em análise. A gente vê então que foi criada aqui uma segunda análise, que é a análise não linear. A gente vê em verde que está processando a análise, né, a solução. Então acabou de terminar a análise, a gente vê aqui os resultados, né? E a gente pode vir aqui em pós-processamento, né? E aqui em resultados, a gente vai alterar a análise, né? A gente tem o caso 1, que foi a primeira análise que a gente rodou. Agora a gente vai selecionar o nosso análise não linear, tá? E aí vejam que quando eu mudo aqui a análise, né, já está aqui configurado o tipo de output que eu quero, né, que são as translações aqui em Z. Né, e aí a gente já vê que mudou aqui para menos 24,95 milímetros os máximos deslocamentos. Né. Então aqui a gente tem a gente consegue ver aqui os deslocamentos, tá? A gente vê que agora só são 24, próximo de 25 milímetros, algo bem menor do que a gente viu na análise linear. Tá? Então, a gente vai agora voltar para os nossos slides para a gente concluir, certo? E aí lá eu já preparei uma comparação aí dos resultados para ficar mais fácil de a gente conversar, legal? Então acabamos de fazer o nosso exercício, certo? E aí eu gostaria de comparar com vocês os resultados, tá? Começando pela análise linear. Então, basicamente, eu tirei o print da tela que a gente fez, né? Previamente antes da aula. Então, a gente viu aí que os máximos deslocamentos na análise linear foi de 410, né? Bem aqui no meio. Não tem nenhuma vinculação, né? Não tem nada fixo aqui no meio, consequentemente, que é onde a gente espera os máximos deslocamentos. Aqui na borda, onde está em vermelho, são deslocamentos de 0 milímetros, né? Justamente porque a gente deixou fixo, né? Engastado. E aí o que acontece? Nessa análise, a gente não incluiu nenhum tipo de efeito não linear. Então a gente viu aí na nossa playlist que existem 3 tipos de não linear. Uma que é a condição de contorno, que normalmente está atrelada a contatos, outra à geometria e outro ao material. Tá? Então nessa análise, todas essas 3 não linearidades a gente não incluiu. Então, uma análise linear, né, na qual a relação entre carregamentos e resposta do sistema, como por exemplo os deslocamentos, segue aí uma, uma função de primeiro grau, né, uma reta. Né? A gente tem aqui a nossa equação de equilíbrio, na nossa estrutura, onde a gente tem as forças aplicadas nos nós, a gente tem a rigidez da estrutura e os deslocamentos. Tá? Então, nessa análise, a rigidez inicial da estrutura, ela tem uma determinada rigidez. Conforme a análise, a rigidez ela é calculada como se fosse constante, né? Então, na verdade, é uma aproximação, né? Que muitas vezes você pode levar em consideração essa hipótese simplificadora ou não, né? Então, claro que
eu conversei mais sobre esses detalhes aí no vídeo passado, tá? Então aqui a gente tem análise linear, a gente não teve então o efeito de stress e stiffness, que é o aumento da rigidez aí pelo estado plano de tensões, né? Pelas tensões no plano. Né? E aí quando a gente incluiu, né, o efeito da não linearidade, que a gente já conversou, né? A gente acaba tendo aí tensões aí no plano da estrutura, essas tensões acabam deixando a rigidez transversal da estrutura, que no caso aqui é essa chapa circular, é muito mais rígido, né? Então a gente acaba tendo esse efeito aqui não linear, né? Na qual aí conforme a estrutura ela vai se deformando, ela vai ficando mais rígida, tá? Então na verdade a nossa matriz de rigidez ela vai alterando conforme os deslocamentos da estrutura, vai ficando mais rígido, né? Se a gente fica mais rígido, né, a gente precisa, quando a estrutura já está deformada, a gente vai precisar de uma maior força, por exemplo, para se deslocar 1 milímetro a mais, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, a nossa estrutura fica mais rígida, tá? E aí, se ela fica mais rígida, ela tem um menor deslocamento para aquela carga que foi aplicada, né? Se ela vai ficando mais rígida conforme ela vai se deformando, para um mesmo carregamento, se a gente considera esse efeito stress-stiff numa análise não linear, ele fica mais rígida e os deslocamentos vão ser bem menores, né? Então a gente pode ver a diferença, né, para uma análise linear de 410, né, e para uma análise não linear aí de 24,95, né? Então, quando você vê que os efeitos da não linearidade eles começam a ficar significativos na estrutura que você está analisando, você tem que fazer uma análise não linear, porque é o que está ocorrendo na prática, é o que ocorre no mundo real, né? Então, na verdade, a análise linear ela só pode ser utilizada quando você, no seu componente que você está analisando, né, você pode fazer essa hipótese porque os efeitos não lineares eles são insignificativos ou desprezíveis, tá? Que no caso aqui não foi, né? No caso aqui a gente vê aí como o efeito da não linearidade geométrica ele vai estar presente aí dependendo do problema que você for analisar, né? Então os resultados que ocorrem na prática com essa chapa nas condições reais, né, que a gente colocou aí na análise, a gente considerar o que ocorre na prática, né, no mundo real, é o efeito não linear, né, você teria aqui, então, esses resultados, tá? Então, eu gostaria que se você não assistir esse vídeo, você volta por as outras playlists, que eu já discuti bastantes conceitos que nessa aula eu não revisei, tá? Então você pode voltar para as outras aulas. E eu convido você novamente a participar do nosso grupo do Telegram. Eu vou estar mandando esse arquivo para vocês lá. A gente vai estar conversando, né? Você pode conversar e também interagir aí com os outros membros do grupo, né? Esse aí é o maior canal do Telegram aí voltado em análises estruturais, legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!